Olá, bom dia. Um ótimo dia para todos vocês. Feliz, espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós estaremos trabalhando em matemática, né? Dando continuidade aí no capítulo 4, né? Ou diferentes brincadeiras. E hoje nós estaremos dando continuidade na página 72. Aí onde tem o título Outras Brincadeiras. E olha só que coincidência, né? Nós estamos trabalhando em parlenda, em português, e aqui em matemática ela vem nos trazendo uma parlenda, que trabalha os números e quantidades. Olha só, a parlenda são textos que fazem brincadeiras com palavras, divertem e trazem ensinamentos. Olha só, a galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10. É uma parlenda bastante conhecida, né? Nós trabalhamos bastante, já trabalhamos várias vezes essa parlenda. E ela vem ilustrada aí. Cada ninho vem representando a quantidade que fala. Você pode contar aí esses ninhos, ovos dos ninhos, para ver se está representando as quantidades certas. É interessante que você conte, né? Aí. E logo após, nós temos aí a atividade. De acordo com cada figura, faça um risquinho para cada ovo que a galinha botou. Aí você vai ter, na questão número 1, tem o ninho com os ovos. Você vai contar esses ovos e você vai representar a quantidade. Não com número, mas com risquinho. Nós temos aprendido que existem várias formas de registrar a quantidade. Nós podemos usar vários meios, que mesmo antes de conhecer os números, nós já podemos registrar quantidades, através de símbolos, né? De algumas coisas, olha só, de desenhos. E aí você já tem o desenho no ninho e você vai fazer o seguinte, vai contar quantos ovinhos tem em cada ninho. E vai fazer tracinhos, palitinhos, para representar a quantidade, tá certo? Se tiver muitos ovos no ninho, você pode ir marcando cada ovo que você já contou para que não venha ficar atrapalhado. Na questão número 2, nós temos aí tipo um gráfico de barra, né? Complete o quadro pintando o número de quadrinhos indicado ou anotando o numeral correspondente, né? Uma tabela, e você tem alguns que já estão, ele vai mostrar, porque senão vai... tem alguns que já estão pintados. O que você vai fazer nesses que já estão pintados? Nesses que já estão pintados, você vai ver a quantidade de quadrinhos que estão pintados e vai escrever o numeral embaixo. E nos que não estão pintados, mas tem o numeral embaixo, você vai pintar a quantidade de quadrinho indicada pelo numeral embaixo. Exemplo, aí tem um quadrinho amarelo pintado, porém embaixo não tem número algum. Então, quantos quadrinhos amarelos foram pintados? Aí você vai escrever a quantidade embaixo, o número. Aí depois você tem o número 2, mas não tem nenhum quadrinho pintado em cima. Então, tá dizendo que são 2 quadrinhos. Então, você vai pintar quantos quadrinhos? 2. Depois você tem o número 3. Quantos quadrinhos estão pintados em cima? Nenhum, mas você sabe que você vai precisar pintar quantos quadrinhos? 3. E assim por diante, né? No outro próximo, você já tem os quadrinhos pintados, porém não tem a quantidade embaixo. Aí você vai contar quantos quadrinhos foram pintados e você vai escrever o numeral embaixo. E vamos dando continuidade aí na questão número 3. Na questão número 3, você tem as mãozinhas, né, representando as quantidades. Você vai observar bem as mãozinhas, as quantidades representadas pelas mãos, pelos desenhos das mãos. E você vai escrever os números na frente do tracejado. Escreva os numerais seguindo o modelo até completar as linhas. Mas que beleza quer chamar a atenção aqui, o seguinte, olha só. Você tem já o número aqui, né, feito tracejado. Você vai cobrir, logicamente, esses que já estão aí. Depois você vai completar toda a sequência da linha. Ou seja, você não vai apenas cobrir esses 2 números que tem, mas você vai completar toda a linha fazendo o numeral. E sabe que vocês já conseguem fazer tranquilamente, né, os números, mas acontece às vezes de alguns escrever os números ao contrário,
né? Ou escrever o número começando de baixo para cima. Então, tia Belisa quer pedir para vocês observar bem esse número aí que está escrito já, né? Que está pontilhado. Você vai ver que em volta dele tem uma setinha azul. Essa setinha, ela está mostrando a forma correta que você deve grafar o número, que você deve escrever o número. Então, se a setinha está mostrando pontinho em cima, ó, no zero, pontinho em cima e a setinha para cá, quer dizer que você vai começar em cima, deve descer e subir, olha só. Tá vendo? E assim você vai observando toda a forma que a seta faz para que você esteja fazendo da mesma forma, para que assim você esteja grafando os números da forma correta e esteja se aperfeiçoando melhor na escrita deles. Porque você às vezes pode até fazer, mas às vezes escreve de baixo para cima e isso vai atrapalhando um pouco o seu desenvolvimento. Vai, digamos assim, que você não vai fazer com a facilidade que você faria se você começasse a fazer da forma correta. Então, observa bem a forma como os números são grafados e você continua toda a sequência, além de cobrir os dois primeiros que já tem. E não deixe de contar aí nos dedinhos, ó. Observa bem o 0, a mãozinha fechada, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Observa as quantidades nas mãozinhas. E agora nós vamos para a página 75, questão número 4. Complete com o que se pede. Aí tem a letra A. Qual número vem antes? Qual é o número que vem antes? Você vai observar aí, tem o 7 e a setinha para o número que vem antes. Qual é o número que vem antes do 7? Você pode saber mentalmente, né? Caso você tenha alguma dúvida, você pode usar a atividade anterior, que aqui nós temos os números de 0 a 9. Você pode usar a atividade anterior como base para você tá olhando. Aí qual é o número que vem antes do 7? Você vai olhar o que é que veio primeiro, o que? Aí você vai colocar lá. E qual é o número que vem antes do 2 e o número que vem antes do 9? E na letra B, você vai escrever o número que vem depois. Ou seja, qual é o número que vem depois do 7? Você vai colocar lá. Qual é o número que vem depois do 2? Você vai colocar lá. E o número que vem depois do 0? Aí você escreve lá. Depois vamos para a questão número 5. Temos as imagens aí de umas bolas, né? Observe as bolas e responda os itens. Na letra A, há quantas bolas de futebol? Você conhece a bola de futebol? Qual é a bola de futebol? A bola de futebol é a bola branca, né? Aqui branca com preto. Quantas bolas de futebol tem? Você vai contar e vai registrar aí embaixo. E há quantas bolas com cores preta e branca? Quantas bolas tem aí com essas cores, preta e branca? Você vai contar e colocar embaixo. E há quantas bolas com cores vermelha e amarela? Você vai contar as bolas vermelha e amarela e colocar embaixo. Há quantas bolas verdes? Vai escrever embaixo. E há quantas bolas azuis? Você também escreve abaixo. Aqui na questão número 6, tem um quadro, né, com os robôs. E responda as perguntas. Aí tem letra A. Sem contar, assinale se há mais ou menos de 10 robôs. Olha, você vai observar o quadro que está com os desenhos aí dos robôs e você vai dizer, sem precisar contar, antes de você contar. Você acha que tem mais de 10 robôs aí nesse quadro ou tem menos? Se você acha que tem mais, você vai marcar o quadradinho do nome mais. Se você acha que tem menos, o menos. E agora, letra 10. Há quantos robôs vermelhos? Aí você vai contar os robôs vermelhos. Aí você usa alguma estratégia de contagem, né? Eles estão tudo junto para que você não venha se trabalhar. Você pode fazer tracinho em cima deles, ou circular o robozinho, cada robozinho, para que você esteja contando os robôs vermelhos. E vai escrever a quantidade embaixo. Há mais robôs amarelo ou verde? Aí você vai olhar. Quantos robôs amarelo tem? Quantos robôs verdes tem? Você vai ver, né, qual é o que tem mais ou se eles têm a mesma quantidade. Vai escrever embaixo. E o 7 diz assim. Quando temos grandes quantidades, podemos formar grupinhos para facilitar a contagem. Circule um grupo com 10 robôs na atividade anterior.
como a tia Belisa sempre fala, as pessoas tem bastante, né, desenho, então a gente vai formando grupinhos. E você aí, agora, você vai formar um grupinho com 10 robôs. Não importa a cor, você vai formar um grupinho com 10 robôs. Vai circular lá no quadro. E agora responda. Há quantos robôs além desses 10? Pronto. Agora você circulou 10 robôs dentro do quadro e você vai agora falar para a tia. Quantos robôs sobraram? Quantos robôs há nesse quadro a mais do que os 10? Quantos sobraram sem estar dentro do seu círculo que você fez? Você vai contar quantos tem fora do círculo e vai escrever aí embaixo. Aqui na questão número 8, nós temos para analisarmos um gráfico de barras, né? Nós já trabalhamos várias vezes com esse tipo de atividade, vocês não vão ter dificuldades aí. A turminha do primeiro ano gosta muito de brincar. O professor Pedro fez uma pesquisa para descobrir qual era a brincadeira preferida dos alunos. Cada aluno votou em uma brincadeira. E para cada voto, o professor desenhou um quadrinho. Olha só, então aí tem a brincadeira da pipa, a primeira, bola, boneca, peteca, peão e bicicleta. Observa bem esse quadro, esse gráfico, analisa ele e agora nós vamos responder. Marque com um X o que ele pretendia pesquisar. O que era que Pedro queria pesquisar através desse gráfico? Geralmente esse gráfico ele é realizado quando quando queremos saber alguma informação, né? Quando queremos pesquisar algo. Aqui Pedro estava querendo saber o quê? Os brinquedos preferidos da turma ou as cores preferidas das turmas? Da turma. Qual que era que Pedro queria saber? O brinquedo preferido da turma ou as cores preferidas da turma? Você vai marcar, lembra da pergunta que a tia Belisa fez lá anteriormente. Você vai marcar a resposta correta. Que opção recebeu mais votos? Qual dessas opções aí, pipa, bola, boneca, peteca, peão e bicicleta, qual delas recebeu mais votos? Você vai lá para o gráfico, vai analisar e vai colocar a resposta correta aqui. Tia Belisa não vai falar, porque é preciso que você faça essa investigação aí na sua atividade. Que opção recebeu menos votos? Você vai lá para o gráfico novamente e vai observar qual item recebeu menos votos e vai responder aí embaixo. Na letra D diz assim: houve opção com o mesmo número de votos? Houve opção com o mesmo número de votos? Aí você vai responder se sim, você vai botar sim e vai dizer quais foram as duas opções que tiveram o mesmo número. Se não, você vai colocar não. Você vai avaliar direitinho. E agora aí na questão, na letra E, é uma questão para responder oralmente. Você não precisa escrever, você vai apenas falar. Explique aos colegas e ao professor como você pensou para resolver esses itens anterior. Como é que você pensou? Observou, analisou o seu gráfico para responder essas perguntas. Claro que você não vai explicar para a tia Belisa, você não vai explicar para seus colegas, porque você não vai estar com ele, mas você vai explicar aí para quem estiver auxiliando você na atividade. Como você pensou para responder esses itens aí da letra A, da letra B, C e D? Você pensou como? Você realizou a contagem de cada um dos itens, tipo, quantos quadrinhos havia na pipa, quantos quadrinhos havia na bola, você contou, colocou o número no cantinho, ou você observou só olhando e viu que o mais alto, o menor e foi colocando, ou você contou. Qual foi a estratégia que você usou para responder essas questões aí anteriores? E agora, encerramos por hoje, né? Encerramos. Por hoje, nós terminamos a atividade de hoje. Tia Belisa, espero que vocês tenham uma boa atividade, tenham um bom dia. Daqui a pouco, Tia Belisa ainda vai voltar com a atividade de geografia. Beijão para todos, até daqui a pouco.